a gente sabe que alguns companheiros estão com o ITERG atrasado, vamos dizer assim, né? Que também é o documento. Contribuição sindical, não sei se pagam por aqui, né? Também acredito que alguns pagam, outros não pagam, aquela coisa toda. E o companheiro Gigante diz o seguinte: o Decacil, eu costumo dizer que é o nosso especialista em previdência, né? Porque é o cara que trabalha com previdência há mais de 15 anos, lá no sindicato de Magé, lida com isso. Você tem prova que você é trabalhador rural, você está no campo, você... Por quê? O que a gente vai fazer? A gente pensa em fazer, não, a gente vai ter que fazer. Toda aquela documentação de vocês que estão naquele sindicato, a gente vai ter que recuperar. Entendeu? Criou o sindicato, a gente vai ter que recuperar aquela documentação. Porque vocês, né, primeiro que vocês têm prova, que vocês são trabalhadores rurais, né? E a gente vai... Isso a gente vai dar um jeito. Nem que a gente traz uma bancada de advogado para cá, entendeu? E a gente vai cuidar disso. Tá? Agora, no prejuízo vocês não podem ficar. Porque, como se dizem, desde 1963, que vem pagando o sindicato e vai acabar. Não existe mais sindicato passado, entra outro. Vou tentar ajudar aqui também. Meu nome é José Teixeira, como eles já falaram. Eu sou trabalhador rural e passei por uma luta de 12 anos, um projeto de reforma agrária, no estado, chamado Fazenda Pau Grande, inclusive é um dos assentamentos que está dentro da influência do ITERG, que é o Instituto do ITERG, e aqui é quem coordena aqui o assentamento de vocês. Eu fui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Magé durante o período 90, 92, 93. Depois tive uma participação pela federação e na CETAG RJ, onde eu conheci muitos dos companheiros aqui, né? Pais, né, de companheiros aqui, o Miguel aqui, eu conheci muita gente, quem teve em Brasília, em vários movimentos. E aqui a gente está nessa Assembleia hoje, para mim foi uma surpresa para mim também, porque eu sempre conheci o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gonçalo, né? Eu nunca vi a documentação aqui específica, então eu não tinha nenhuma dúvida em relação a isso. Agora deixa eu explicar assim, mais na pergunta que foi feita aqui pelo companheiro, o que é o trabalhador rural? É o trabalhador rural. O Brasil tem várias categorias de trabalhadores. E nós, os trabalhadores rurais do Brasil, também somos uma categoria. Uma das categorias mais antigas do Brasil. Do mundo. Né? Só que durante muitos anos, essa categoria nossa, ela não era reconhecida como uma categoria profissional. Né? Formalmente, durante muitos anos, nem a aposentadoria verdadeira nós tínhamos. Durante um período, nós estivemos nem no regime da Previdência, nós estávamos no regime de cobertura social do governo. Tanto, tem um companheiro aqui mais antigo aqui, ele deve lembrar disso, que era o fundo rural, Meio salário era mínimo. dentro do chamado... Exatamente. Então o que aconteceu? E aí, funciona, eu estou falando isso aí, mostrar a importância da nossa organização. Então, durante muitos anos, pela nossa capacidade de organização, pela força de trabalho, se não fossem os trabalhadores rurais, o Brasil não tinha alimento para sustentar as nossas famílias, porque para vocês terem uma ideia, 70% do que é produzido no Brasil e que chega na mesa da dona de casa, do trabalhador da cidade, advém da agricultura familiar, ou seja, dos nossos trabalhadores rurais. Porque a grande agricultura, que é chamada agricultura de exportação, vocês devem ouvir muito falar de agronegócio. Os técnicos gostam muito de falar isso, quando a gente vem na reunião. Agronegócio. Essa produção, que é a soja, café, a cana-de-açúcar, os três mais destacados, essa grande produção é feita para exportação. Né? A carne, frango, as grandes que vocês verem por aí, grande mais para exportação. Pouca coisa feita no Brasil. Né?
Então, é a pequena agricultura que é responsável pelo que você chega na feira, lá no supermercado, o grande supermercado, aquele produto que está lá não vem do grande, vem do pequeno. Então, vocês terem ideia, durante muitos anos, as tendas trocavam dinheiro forte do governo, para onde ela foi montando essa grande rede de supermercados, através da agricultura. Sei que muitos aqui devem ter conhecido a fazenda que a gente tinha aqui em Magé. Aquela fazenda era onde a Sendas captava recursos. Tinha uma meia dúzia de trabalhadores rurais ali que eram meeiros, também fala aqui também nesse caso também. E aí eles capitalizando e foram ampliando aquela grande rede de supermercado, que depois faliu, hoje virou Pão de Açúcar, mercado extra, está por aí. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar para dizer para vocês, durante muitos anos, esse sindicato aqui de São Gonçalo, mesmo com esse problema de serviço, colaborou muito com eles que passaram por aqui. Porque foram vários e vários congressos que nós tivemos em Brasília, justamente para poder lutar para modificar, para fazer com que o trabalhador rural fosse reconhecido pelo regime da Previdência Social, que é aquilo que o Decacil estava falando, para que a reforma agrária, né, tivesse efeito. Eu me lembro que aqui, quando foi desapropriado essa fazenda aqui, ainda foi no governo Brizola. Era a Secretaria de Assuntos Fundiários, participei muito disso lá no Rio, entendeu? E olha esse grande movimento. E aí foi se formando essa luta da reforma agrária. O Estado tinha uma secretaria exclusiva que tratava disso, hoje é o Instituto de Terra. Nós ficamos aí abandonados durante muito tempo, agora é que o Estado voltou a nos assistir, na verdade. Então, assim, onde é que eu quero chegar? Então, eu quero dizer assim, o trabalhador rural, quem é o trabalhador rural? O trabalhador rural assalariado, que os meninos estão falando, que é aquele que trabalha na fazenda, aquele é o campeiro, é o roçador de pasto, o retireiro, entendeu? O ordenhador. Esse trabalhador rural que trabalha de carteira assinada, acho que o trabalho dele é no campo. Então, ele é trabalhador rural, e é trabalhadora também. Quem é mais o trabalhador rural? Tem o trabalhador rural avulso. Talvez tenha sido por isso que o nome do sindicato aqui tenha ficado assim. E botaram autônomo. Que é aquele trabalhador avulso, é aquele trabalhador que não tinha terra e ao mesmo tempo também não trabalhava de carteira assinada na fazenda. Então, o diarista, ele era autônomo, trabalhava para ele. Então, o cara chamava ele para roçar um pasto, ele era roçava, chamava ele para derrubar um mato. Antigamente tinha muito isso, hoje não se pode fazer isso mais. O cara ia lá cortar para fazer um roçado com uma outra pessoa, ou fazer pasto e algo que for. Esse trabalhador talvez tenha sido por essa razão, porque aqui não tinha pequenos agricultores ainda. E ao mesmo tempo tinha muitos trabalhadores assalariados, mas os trabalhadores próprios orgânicos tinham dificuldade de chegar até esses trabalhadores. E aí era mais fácil criar com esse grupo de trabalhadores. Até porque esses trabalhadores eram aqueles trabalhadores que não tinham terra e lutavam para ter uma terra. Né? Porque muita gente está sentada aqui hoje que não tinha, né? Passou a ter a coisa da população. Então, toda essa situação você entender, é raro que o garoto é aquilo. Não, é que naquela visão lá atrás, o meio de se organizar foi esse. As pessoas não tiveram uma visão mais à frente, porque não se consideravam trabalhadores como categoria. Hoje não. Hoje os trabalhadores rurais é visto como uma categoria com a sua força de trabalho reconhecida, né? Desde o assalariado até o meieiro, o poceiro, né? O arrendatário, o assentado, né? Da reforma agrária, assentado da reforma agrária, comodatário, seja aquele assentado pelo INCA, pelo governo federal, ou pelo governo do estado, como é o caso daqui, né? Como é o caso lá da minha área, do meu assentamento. Então, todas essas explicações para você entender essa importância que você falou. E, notem, antigamente, né, nós não tínhamos uma diferenciação a nível de previdência social que temos hoje. Hoje, o trabalhador urbano, para ele se aposentar, ele tem que comprovar em carteira mais 5 anos além da nossa categoria. Né? Como o Decacil falou, a mulher que não tinha direito à aposentadoria, porque naquela aposentadoria não era conhecida, se na família já tivesse o marido fosse aposentado,
né? Vai ser mais necessário, não podia acumular dois benefícios. Que era benefício, né? Entendeu? Que era benefício, não era aposentadoria. Hoje tem a questão do benefício do BBC. Exato. Que não pode ter dois na mesma família. Exato. É um só que pode ter direito. Porque uma é benefício, não é direito. Era como se fosse um fundo rural de antigamente. Né? Então, assim, para vocês entenderem, então hoje o trabalhador rural faz parte do regime da Previdência Social, com a sua legislação diferenciada, como já explicou, né? O trabalhador em regime de economia familiar. Quem é o trabalhador rural em economia familiar reconhecido pela legislação? É aquele trabalhador e aquela trabalhadora que pelo menos 80% da sua renda, da sua sobrevivência, é advinda da sua produção agrícola. Por isso que muitas das vezes a pessoa pode estar na área rural, ela pode gostar, ela pode até trabalhar, mas se ela for vinculada a outra categoria, vou dar um exemplo, o cara é vigilante, ou o camarada trabalha no transporte, é rodoviário, né? Ele não pode ser considerado como trabalhador rural, porque ele já é considerado como trabalhador rodoviário, ou assim por diante, entendeu? O que não quer dizer que aquele trabalhador não mereça respeito, não mereça ter, entendeu? Mas para ser reconhecido pela categoria, enquanto trabalhador profissional daquela categoria, ele não pode estar em duas categorias. É isso? Então, assim, só para vocês entenderem. Então, o sindicato, ele tem assim, o objetivo de organizar esse povo. Como o rodoviário tem de organizar lá os motoristas, os cobradores, quem trabalha naquele segmento, nós temos de organizar esses trabalhadores. Por quê? A importância de ser organizado. Porque o nosso trabalho é um trabalho muito sacrificado. Nem todo mundo quer estar trabalhando no campo. Por quê? Primeiramente, tem uma coisa que é o preconceito. Durante muito tempo, muitos jovens não gostavam, até para a escola, quando falava, seu pai é o quê? O cara o menino escondia de dizer que o pai dele, a mãe dele era trabalhador rural. Entendeu? Então, e esse preconceito nós também estamos tirando. Hoje, se vocês forem em Brasília, enquanto nós, tomara Deus que tenha a oportunidade de alguém aqui mais, e até mais, você vê o quanto de jovens que tem no movimento, e jovens hoje universitários, que nós também estamos tirando aquilo de pensar que o trabalhador rural era só aquele do chapéu de palha costurado, desdentado, na casa de chute ali, não. Nós também organizamos na categoria para a gente ter melhores condições de vida, para ter acesso à terra, ao crédito, ao produzir, ter como comercializar, ou seja, para ganhar dinheiro, para ter força econômica para ele se sentir bem no espaço. Então, assim, não sei se eu consegui explicar. Conseguiu, mas eu queria te fazer uma outra pergunta em cima dessa.